Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e não só do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, dos continentes afins, dos universos paralelos. Sim, eu sei que em outros universos vocês também estão acompanhando a nossa aula. Sim, eu sei que estão sim. Aliás, você que está em 2200 vendo a nossa aula aí gravada, porque 2200 tem forma de acessar esse Observatório de Imprensa Internacional. Muito bem-vindo a esta aula, porque esta aula é uma conclusão, a cerejinha do bolo do Se Liga na Mídia. Porque hoje é a finalização de um projeto de 2 aulas que se trata da integração total. Quer ver? Está na tela direitinho, olha só. Observatório da Imprensa Internacional, essa é a atividade 5, não é a 4, não é a 5. Sistematização 1, integração total, parte 2, tá certo? Eu sou o professor Mauro Marcel, este é o aprofundamento Se Liga na Mídia. Tá na mídia, tá no mundo, Observatório da Imprensa Internacional, tá certo? Olha só, de olho na integração. Eu não estou sozinho. Laboratório de Produção Jornalística, professor Mauro Farias. Observatório da Imprensa Internacional, é nós, né? Sou eu aqui. Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Criação e Comunicação Publicitária. Eu falei rápido por quê? Porque a protagonista do jornalismo e inclusão nos esportes, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas de experimentação, está aqui comigo, professora Mara Valéria. Olá, então, muito obrigada, professor Mauro, estou aqui. Então, eu sempre estive aí à frente do componente de número 3, o jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Esse componente que sempre esteve integrado aos demais e é muito bacana pensar nessa forma como você trouxe essa sistematização da atividade 5, em que abordou todos os assuntos que nós fizemos com eles durante o semestre aí, com o professor Mauro, que estava com o componente de número 1. Isso. Eu agora com o componente 3 e com o professor Jocélio, que abordou o componente de número 4, né? E o seu componente de número 2, Observatório de Imprensa Internacional. Sim, acontece assim, gente. Quem não acompanhou a aula anterior, o que eu fiz? Na aula anterior, eu chamei o professor Mauro Farias, o professor Jocélio, para explicar para mim e para nós explicarmos juntos, para vocês, como é que funciona a integração entre os componentes nesta conclusão. E agora eu chamei a professora Mara Valéria para compor. Porque os 4 não estiveram juntos aqui? Porque nós temos limitações de espaço, aqui ainda estamos em período de pandemia. Então, teve que escolher, selecionar. Então, a professora Mara Valéria, eu peguei para mim aqui sozinho, eu e ela. É isso. Certo? Aí, a ideia aqui é essa, olha só, o objetivo da aula de hoje, essa na tela. O eixo estruturante é o processos criativos. Por quê? Porque a ideia é a gente montar um observatório de mídias. Então, processo criativo. Certo. O objetivo da aula, professora Mara e espectadores, estudantes maravilhosos, entrevistar professores dos demais componentes para auxiliar na preparação do nosso projeto de observatório de mídias. É esse o nosso projeto. E aí, bacana, eu também tive o processo criativo como eixo estruturante em 2 determinadas atividades de integração, mas o tempo inteiro o meu foi de investigação científica. Ah, investigação científica. Ele não nos abandonou. E aí o processo criativo entrou, né, bem assim, na atividade, eu acho que foi na atividade de número 2, na 3, mas o investigação científica, ele me acompanhou desde ali a primeira atividade. Então, o nosso também, olha só que bacana, aí a gente já percebe a integração. O que acontece? Os nossos componentes também passaram por investigação científica, mas o objetivo foi que ao final, olha só, eu queria que você, que está acompanhando essa aula, às vezes você veio de outro componente, veio de outro itinerário, outro aprofundamento e chegou aqui, chegou nessa aula e pensou assim, puxa vida, eu vou entender a partir daqui. Porque às vezes acontece com isso, né? A gente conhece um canal, um youtuber, a partir lá do vídeo 200. Vou pedir que você volte na primeira aula do observatório, na primeira aula do produção jornalística, na primeira aula de inclusão nos esportes, na primeira aula e perceba qual é a proposta de cada um. Exato. Nesse nosso, o que aconteceu, professora? A gente fez assim, a gente propôs que os estudantes investigassem a imprensa, a partir da imprensa internacional. Certo. Aí, à medida que fomos desenvolvendo pesquisas, aquela investigação científica, a gente foi percebendo como é que os jornais constroem o seu olhar. A gente entrevistou a Adriana Mabilha, da TV Cultura. Sim. Maravilhosa. A ideia dela, tá bom? A gente foi até a TV Cultura graças à ideia da professora Mara. É algo que surgiu
surgiu, né? Porque nós tínhamos a possibilidade. E aí eu falei, o porquê? A minha proposta, né, de trabalho era pensar num jornalismo esportivo em que os nossos estudantes criariam. E aí eu pensei, se nós temos a possibilidade, por que não pensarmos aí em uma externa, num jornal, né? Exato. E aí eu falei, o que vocês acham, meninos, se liga? Perfeito. Olha, foi maravilhoso, porque já vou perguntar sobre o que você fez lá. Tá. Mas o que eu fiz lá? Eu entrevistei a Adriana Mabilha e ela falou sobre isso, sobre as possibilidades de leitura da notícia internacional e como ela chega de fora, né, até aqui. Ela é especialista em Oriente Médio. Então, Oriente Médio, as línguas árabes, elas são muito diferentes das línguas ocidentais. Então, provavelmente, essa notícia, ela sai do árabe, vem para o inglês ou francês e daí para o português. E há uma transmutação de formação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Foi muito legal falar com ela sobre isso. Mas aí, depois dessa investigação científica, a gente partiu para quê? Para falar sobre criar. Porque agora, se a gente consegue ver que os jornais têm diversas formas de entender a notícia, compor a notícia, aprendemos isso com o professor Mauro Farias. O professor Mauro Farias ele falou que, olha, existe a imprensa hegemônica, a alternativa, a comunitária. E o professor Josélio, ele falou que, olha, existe formas de propor informação em que até as cores, o tom de fala, os memes, tudo isso colabora para ajudar a compor esse cenário. Às vezes não é notícia, às vezes é propaganda. Às vezes não é notícia. Isso. Propaganda. Então, eu já vou perguntar para você o que você vai fazer na TV Cultura. Mas antes, eu quero que você responda essa pergunta que está na tela aqui para mim. Olha só. Deixa eu ver. Quais assuntos foram discutidos ao longo do seu componente que podem servir de base para a elaboração de um observatório de mídias? Ou seja, o que você discutiu no seu componente, inclusive na TV Cultura, que os estudantes podem elaborar, olha, a gente quer investigar, sei lá, cinema. Aí o Josélio pode ajudar bastante. Certo. Quer investigar a imprensa alternativa. O Mauro Farias pode ajudar bastante. Eu quero investigar esportes na perspectiva do seu componente. Exato. Então, por que a investigação científica me acompanhou durante todo esse tempo? E eu falei que em alguns momentos a gente teve processo criativo. Porque nós estávamos investigando mesmo, né, buscando em artigos, em outros jornais, em revistas e fazendo essa investigação bem completa, principalmente de modalidades esportivas que mais tinham visibilidade e menor visibilidade. Nós partimos desse ponto. Certo. Para quais? Para estudarmos, investigarmos a relação de um esporte para o outro, quando tratávamos de gênero, quando tratávamos da questão financeira, do posicionamento desse esporte em relação ao Paralímpico. Então, a investigação científica, ela partiu de maior visibilidade e menor visibilidade. E por esse ponto, nós conseguimos entrar em outros viés. Então, a gente vai entrar nesses outros viés, mas esses outros vieses, não sei, olha só. Eu entendo quando a gente fala de visibilidade na questão do gênero. Por exemplo, um grande exemplo seria o futebol. O futebol masculino, a visibilidade que ele tem no Brasil é enorme em relação aos outros esportes. E ao futebol feminino, isso aí é visível. É visível. A investigação científica, é observável isso. Sim. Mas quando você falou para mim sobre a questão foi financeira, a questão Nós estudamos, por exemplo, o salário do jogador em relação à jogadora. Do jogador de futebol em relação ao futsal. Então, a gente entrou em muitos aspectos na questão do patrocínio. E aí, a gente volta na visibilidade. Quanto maior visibilidade, maior tem investimento. Então, uma questão ia ligando a outra. Né? Então, o tempo inteiro investigando aí esses aspectos. Em relação ao esporte, olha... me corrija, porque assim, eu sou leigo no assunto, tá? Quando eu vejo o basquete, por exemplo, o basquete masculino é um esporte, o basquete feminino é outro esporte. Eu gosto muito de basquete, então eu percebo isso. É claro, é o mesmo esporte, mas a gente percebe que a forma de agir dentro da quadra é outra. O vôlei é muito claro isso, na minha visão de espectador. O vôlei eu só posso falar bem distante, que eu não acompanho muito. O vôlei masculino, ele é de força, velocidade, o feminino é mais técnico, né? Você colocar a bola. Eu acredito isso, me corrija. Mas eu falo assim, sendo assim, esportes que eu acho que são o mesmo, que com as suas especificidades,
A que se dá essa pouca visibilidade? Seria a falta de patrocínio ou falta de interesse de quem está assistindo? Porque são esportes legais, então, masculino e feminino. Na verdade, um ponto ele leva ao outro, né? Aquela questão. Mas tem menos patrocínio porque tem menor visibilidade, e se ele tiver maior visibilidade, ele tem mais procura. Então, é uma investigação que foi feita, e eu espero que os nossos estudantes tenham aproveitado muito, porque a gente só não fica aí nesse ponto. Então, nós entramos até na questão de... Será que essas modalidades esportivas que têm maior visibilidade, elas estão aí? E aí tem relação com o que se aprende na escola? Porque se dá essas modalidades, em sua maioria, na escola? Será que a escola tem influência em relação a isso? Exato. Será que hoje, então, a gente entendendo que a escola também está mudada em relação a esse aprendizado, será que hoje, quando nós ouvimos falar de outras modalidades esportivas, que tem as suas evidências, mas não tão quanto, né, o futebol, o futsal, mas será que com essa mudança que já temos hoje na escola, esse quadro vai se reverter? Porque hoje nós possibilitamos as lutas no ambiente escolar, nós possibilitamos as práticas de aventura urbana, falamos das práticas de aventura da natureza. Por exemplo, da urbana, a gente incentivou muito a prática desses que a gente chama das modalidades de aventura urbana. E por que não trabalhar o slackline, o skate na escola, né, com toda a questão de segurança e da importância. E aí a gente vê o skate despontando, por exemplo, em uma Olimpíada. Eu ia perguntar isso porque, eu vou falar de novo, né? Eu não tenho a menor vergonha de soar um desconhecedor ou de soar uma pessoa que não entende, porque o que eu não posso soar é como ignorante, porque ignorante ignora. Eu não ignoro que eu busco informação. Então, buscando isso... Quando eu penso em slackline, quando eu penso em skate, você trocou no assunto, mas eu vou me imaginar como um diretor de escola. Certo. A primeira coisa que eu penso é perigoso pra caramba. É perigoso, mas aí a gente entra com os itens de segurança que devem ser trabalhados, investigados e bem posicionados na escola. Tá. Né? Então, existe todo esse trabalho, não é simplesmente chegar lá, amarrar a fita ou a corda em duas árvores que tem na escola e falar para o pessoal, começou. Não, nós falamos muito e quando a gente fala da contextualização dessa questão da segurança dos equipamentos que podem usar, da margem de facilidade em que eu começo isso bem próximo ao chão, por exemplo, vamos pensar no slackline. Eu vou lembrar de um exemplo que você fez aqui. Eu sempre, eu joguei vôlei na escola, né? E eu era um dos piores jogadores de vôlei, mas eu jogava porque era a forma como você tinha educação física na época. Certo. Né? E assim, o professor ensinava fundamentos e a gente tinha o melhor, o pior, mandava escolher time, aquela coisa toda antigamente. Quando, vocês podem ver, essa aula tá lá, a professora Mara chamou a gente para poder praticar o vôlei. E eu só entrei no segundo momento, que foi o vôlei em pé. E aí ela falou assim, olha, vamos começar de uma dificuldade bem pequena, bem básica. E ela, segura a bola. Eu dei um pré esportivo. Joga pro lado e joga pra frente. Exato. Joga pra frente. Todo mundo foi se envolvendo naquilo e ficou fácil. Eu acho que é isso que quer falar, né? Exato. Você, ao invés de colocar uma linha pendurada, coloca a linha no chão. Exato. Por quê? Porque a gente trabalha o equilíbrio ali no chão, né? Então aí, por exemplo, nós quando retratamos isso nos anos finais, por exemplo, eu coloquei um cabo de vassoura bem fixo, onde eu estava muito próximo ao chão, mas o fato de eu ter colocado aquela dificuldadezinha já possibilita te tirar da sua estabilização, e aí você entra naquela questão do equilíbrio, que é onde você precisa manter o seu eixo corporal sobre. Então, andar sobre uma linha riscada, aí você vai aumentando o grau de dificuldade. No vôlei, assim como nas outras modalidades, na escola a gente tem sempre um pré-desportivo. No vôlei que o professor fala, que nós fizemos o câmbio, que é quando eu tenho 3 passes de bola e um arremesso ao outro lado. Que, na verdade, a gente começa muito nos anos iniciais. Por quê? Quando a gente vai ensinar a modalidade vôlei, o estudante, ele já entendeu essa questão do 3, passa, recebe, saca. Quer ver um exemplo? Sim, claro. Eu sei que você... o jogo de queimada. O professor só dá queimada. Não. Ele tem que ter o objetivo no dar queimada, sabe? Certo. Mas queimada não é perigoso?
Tem gente que se machuca jogando queimada. Então, tudo é uma questão de colocar as regras. Não vale dos ombros para cima, tacar a bola. Então, a gente já evita, a gente já entra com essa questão de evitar o risco. E aí, a queimada, ela serve... Por que um pré-desportivo? Você sabia que a queimada era um pré-desportivo? Não. E você vai identificar, tenho certeza, com qual modalidade esportiva. Na queimada você não pega a bola e arremessa? Ah, já sei qual é o esporte. Calma. Na queimada você não você se esquiva, mas aí você pensa que você não tem que atrapalhar o adversário para que ele não consiga progredir? Mas você faz muito arremesso. Então, ele é um pré-desportivo do handball. Do handball. Bacana. É isso. Então, aí chegamos nessa. Porque assim, adorei esse preâmbulo. Mas no frigir dos ovos. Porque eu sempre quis falar isso num programa de TV. Estou assistindo um programa de TV aqui. Um programa esportivo. No frigir dos ovos, vamos lá. A gente tem que transpor isso para as mídias. Certo. Eu dei assim, se eu estivesse na sala de aula agora, eu ia dar uma comanda. Uma comanda não é uma ordem, uma orientação para fazer um objetivo. O objetivo é, eu preciso que vocês, para desenvolver a habilidade de ler notícias, reportagens, investigarem, elaborem um observatório de mídias. Os estudantes foram orientados a escolher. Eles podem escolher a partir das nossas aulas aqui deste componente, que é mídia internacional. Eles podem escolher comunicação jornalística, podem escolher jornalismo, podem escolher esporte. Ah, tá. Como é que eles vão investigar? Por exemplo, vou pegar um tema. Eu participei de algumas aulas sobre esporte inclusivo, assim que fala, né? Esporte inclusivo. Isso. Como que aí a gente tem o Paralímpico, né? A gente faz essa inclusão na escola e aí a gente vê as Paralimpíadas, o esporte paralímpico. Professor, eu sou um estudante lá da 2ª série do ensino médio, estou para investigar isso. Olha, atrasou tudo na minha vida, atrasou tudo. Não desenvolvi, não pesquisei. Cair em mim agora é bom. É bom, que antes tarde do que nunca. E eu quero investigar um tema muito importante, fazer um observatório de mídias com o assunto esportes olímpicos, esportes paralímpicos. Mas como é que eles são investigados? Como é que eles são tratados pela mídia? Longe da Olimpíada. Certo. Tem? Então, não temos a visibilidade como nós temos, por exemplo, de um outro esporte. Isso foi muito bem investigado e a gente conseguia fazer um paralelo aí. Então, por exemplo, se a gente fala do futsal, do futebol em relação ao futsal, o futsal em relação ao futebol. Quem a gente tem com maior visibilidade? O futebol. Ótimo. Mas aí vamos falar de futsal, por favor. Tá? A gente fala do futsal e do futebol de 5, que tem características, que tem regras do futsal. Futsal e futebol de 5. Quem que tem visibilidade? Futsal. Quando que o futebol de 5 vai ter visibilidade? Na Paralimpíada. Na Paralimpíada. E quando não tem Paralimpíada? Olha, eu quero eu quero ler no jornal uma notícia sobre futebol de 5. Eu consigo encontrar em algum lugar? Você consegue encontrar, inclusive nós trouxemos muito isso, né? Textos jornalísticos em que conseguimos abordar muitos esportes. Nós falamos do atletismo, do vôlei, do futsal, do tênis de mesa, muitos esportes paralímpicos. A gente consegue sim essa investigação. E o importante é a gente pensar que ele é uma modalidade que não deve ter só essa visibilidade no processo de Paralimpíada, né? Então, é por isso que eu acredito no estudante aí da 2ª série, que teve essa oportunidade. Que divulgar, né? É mostrar que esses esportes existem e a gente não conhece, talvez, porque a gente não investiga e não vai atrás, nunca ninguém nos falou. Porque na minha cabeça, natação paralímpica só existe durante a Paralimpíada. E aí nós achamos... E aí eu quero heróis, eu quero vitoriosos, exato. Né? E aí nós temos as confederações, que tem a confederação do esporte, que não é o paralímpico, e nós temos as confederações dos esportes também paralímpicos, né? Então são esportes que têm todo um regimento e que a gente deveria buscar muito mais. Onde nós vemos esses esportes? Nas TVs mais fechadas, né? Tá. Eu posso, então, eu como estudante da 2ª série, esse estudante hipotético, eu posso começar a investigação por aí. Você deve. Pelas federações. Você deve. Isso, as confederações, elas são distintas, cada um cuidando do seu esporte. A confederação, né? Ela cuida do total e as federações dentro dos estados. Você acredita que se houvesse... Aí eu provocando, Cadê né? Olha eu procurando minha água. Saúde, vamos beber um copinho d'água. Saúde. Você acredita que se houvesse cobertura jornalística, midiática sobre os esportes
os esportes para pessoas com deficiência. Sim, vou chamar de esportes inclusivos. Se houvesse essa cobertura, haveria público para acompanhar? Haveria maior investimento, é claro. Mas haveria público? Professor Mauro, eu acredito que sim, eu acho que deve acontecer, né? Porque ele vai se tornando popular. Né? As escolas vão entendendo a importância de trabalhar. E eu não consigo ver nada que se tenha fora que não tenha um início ali dentro da escola. Eu acho que a escola é o que dá a base aí para que as coisas aconteçam. Então, a mídia mostrando a escola fazendo, nós fazendo a nossa parte ali social também, tem futuro, sim. E o esporte feminino? Vou tratar de um esporte feminino. Vou tratar de um assunto espinhoso. Eu quero falar de futebol feminino aqui. Futebol feminino. Que o Brasil, ele, assim, chega muito mais longe nas Copas do Mundo nos últimos 20 anos, né, do que o futebol masculino, Exato. né? E assim... E a que se deve? Lembra que eu falei das comparações da investigação? Então, eu falei futebol em relação ao futsal, ok? Se a gente coloca futebol masculino e futebol feminino, é claro que quem continua com maior visibilidade é o masculino. Não temos que discutir. Assim como no basquete também. A gente tem aí o basquete masculino com a maior visibilidade. No vôlei, se a gente parar e começar a fazer uma investigação, a gente vê aí que o vôlei, por exemplo, em relação ao basquete, ao handebol feminino, ele ainda aparece um pouco mais. Por quê? Porque nós temos as ligas que são mais apresentadas na rede aberta, que populariza mais, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, o basquete tinha muita visibilidade, né? Tinha o Oscar, Pipoca, Guerrinha, pessoal assim. Eu lembro desse pessoal que eram ídolos nacionais no esporte, né? E mesmo naquela época, o basquete não era... Tá, né? Mas e se a gente fosse levar isso para o internacional? Se a gente falar basquete nos Estados Unidos, ele vai ter maior visibilidade que o futebol lá. É verdade. Lá, né? Lá tem os períodos, né? Porque lá tem... O pessoal tem os períodos de vários esportes, né? as temporadas, né? Temporadas. Mas basquete, Estados Unidos, você falou basquete. Basquete, né? Verdade. Aí tem esportes que eles quase que só praticam lá, né? Aquele futebol americano. É claro, tem... Não, aqui também se pratica, sim, mas não tem a visibilidade. Não como lá, se a gente pensasse na questão internacional. E na questão profissional também. E aí, voltando então nessa questão do feminino que você trouxe, nós trabalhamos muito e aí reforçamos a questão da representatividade. Sim. A mulher à frente no esporte, a mulher com um salário igual ou maior que a dos homens em relação às modalidades esportivas, a mulher à frente de programas esportivos, a mulher à frente do comando dos jogos como juiz, como os bandeirinhas e cartolas também, pessoas que gerenciam presidentes dos clubes, porque não a mulher. Confederações. Então, nós investigamos muito, em todas as atividades. Na primeira nós citamos, a partir da atividade integrada de número 2, a gente vem até agora falando na questão da representatividade, então a igualdade de gênero, e um dos assuntos trabalhados nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que trata essa questão de igualdade de gênero, né? Um dos objetivos. Eu não sei qual foi o componente, qual aula que eu falei em algum momento nesse componente sobre a estranheza que causa algumas coisas, por exemplo. E assim, eu tenho muito cuidado em falar isso para não parecer de alguma forma que eu estou apoiando uma ideia preconceituosa, que não é o caso. Quando a gente escuta uma mulher narrando um jogo de futebol, é claro que vai causar estranhamento. É claro. Por quê? Da mesma maneira que causa estranhamento, uma mulher pilotando um avião, uma mulher... assim como causava estranhamento, há 30 anos atrás, uma mulher trabalhando e não sendo dona de casa. Quando é que esse estranhamento vai acabar? Quando a gente possibilitar o acesso, dar acesso a essas pessoas, dar educação de qualidade para todos, proporcionar a igualdade de gênero. E aí, quando você escutar muitas mulheres narrando futebol, nossa, é normal. O empoderamento, é você dar a vez, dar a voz. Então, isso é importante, é primordial. E nós já vemos as mulheres, mas ela não se compara em números por igualdade aos homens. Eu tô falando que por que é estranho? É estranho porque não está acontecendo. Então, agora está acontecendo agora, está tendo uma abertura. Nossa, vai parar de soar estranho e vai se naturalizar, porque é normal. E olha só que bacana, né? Você contou a sua experiência entrevistando a jornalista
jornalista. E aí eu fui, entrevistei falar sobre... Luciana Julião, que com o maior objetivo, né, de mostrar e ela falar da experiência de vida e do comando dela frente ao esporte de uma TV, que é a TV Cultura. Então é uma mulher coordenando o esporte da Cultura. É ela que comanda o esporte da TV Cultura. Todos os programas ali, ela é coordenadora. Então, assim, foi muito bacana, porque a intenção é mostrar, e os nossos estudantes precisavam criar um programa esportivo e falar das profissões, né? As profissões por detrás da bancada de apresentação, por exemplo. Sim, maravilhoso. Né? Então, foi esse o viés da nossa entrevista com ela, e foi muito bom, porque os alunos, os estudantes como atividade, eles tinham que desempenhar na escola funções de profissionais, aí nós abordamos muito isso, durante um desenvolvimento de uma prática esportiva. Por exemplo, vamos lá, nós falamos aqui do futebol de 5, mas aí nós demos um exemplo de uma outra modalidade esportiva que eles pudessem praticar. Estudantes praticando a modalidade, um fazendo a função do jornalista, um fazendo a função do câmera, o outro o repórter de campo. Não precisa ser o esportista assim, né? Eu achei legal que eu acompanhei essa entrevista que ela deu para você no bastidor, eu tava lá, né, um celularzinho gravando assim, e eu vi que em certo momento ela falou uma coisa, não sei se chegou a ir ao ar, mas ela falou assim que, olha, a gente luta para que muito da nossa pauta do esporte consiga entrar no jornal. Porque o jornal ele abarca tanta coisa, que o espaço do esporte fica limitado. O esporte é pequeno. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, você tem lá 1 hora de jornal, e aí você tem lá 5 minutos para o esporte, ou 3, 2. E desses 2 minutos, 1 minuto, nesses 2 minutinhos, 1 minutinho de esporte, como é que você luta para colocar o futebol de 5, por exemplo, o futebol paralímpico? Exato. Mas é algo que tem que ser repensado. Sim, o porque esporte... se não tiver também essa iniciativa, a gente nunca vai ter, por exemplo, nas TVs abertas, ouvir falar dele. Nós ouvimos, mas nossa, gente, o percentual é pequeno. Mas foi o que nós falamos no processo de investigação, a gente tem que investigar também investigar não, né? Buscar ler no dia a dia, né? Mídia alternativa, mídia comunitária, e além dos canais hegemônicos, lembra que eu falei? Eu sempre falo aqui, liberdade de imprensa também é diversidade de informação. Quando você busca mais informações, você tem liberdade. Garantir essa diversidade. Exato. Professora Mara Valéria, olha só, estamos indo para o final da nossa aula. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os nossos demais convidados. Estou me sentindo maravilhoso aqui. Estou me sentindo entrevistador, está maravilhoso. Opa. Vamos na tela pergunta? Componente 3 é o seu. Jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentação. Os estudantes vão elaborar o observatório de mídias, já estão elaborando. Tá. O que observar segundo a perspectiva do seu componente? A questão da visibilidade na mídia e como a mídia trata o esporte um comparado ao outro. É isso. Então, basicamente... Esse é o ponto. E assim, ó, se eu te falar o que esse componente trouxe como experiência, como estudo para os estudantes, para mim, foi responsabilidade naquilo que se promove. Então, da mídia para a sociedade e da sociedade em relação ao que ela vê e ela transporta do esporte, né? Então, as práticas de preconceito que elas devem ser abolidas na sociedade partindo do chão da escola. É verdade, vou falar assim, né? O esporte, a minha experiência enquanto criança, ele reafirmava alguns estereótipos. Exato. Hoje tem que lutar contra, né? Isso não quer dizer que vai tirar o brilho do esporte, da competição. Então, né? quando você fala isso, é a questão da visibilidade, mas com responsabilidade. Né? Porque quando nós paramos para assistir, nós queremos algo fidedigno. A gente sabe das fake news, tudo, mas a mídia tratar com responsabilidade, nós, sociedade, tratarmos esses assuntos com responsabilidade também. Tá acabando, né, Mauro? Tá acabando. Antes de terminar a nossa aula, olha só, o que você vai fazer agora? Olha só, tá na tela. Continue elaborando o projeto do seu observatório de mídias. Olha só, a professora Mara Valéria hoje, professor Mauro Farias, professor José nas últimas aulas, mas a professora Mara Valéria hoje, excepcional, maravilhosa, trouxe muita contribuição para vocês poderem fazer isso de maneira genial. Mauro. Olha só, mas, calma lá, ainda vou agradecer primeiro, bonitinho. Tá acabando? Olha só, para o estudante, caso você não tenha a presença de um professor no momento da realização desta aula, as recomendações são:
Continue elaborando projetos sobre o Observatório de Mídias, converse com seus colegas sobre seus interesses e descobertas e já comece a pensar nos próximos passos. Elaboração e publicação do material. Show! É isso que fizemos hoje. Entrevistamos professores, no caso a professora Mara Valéria e dos demais componentes, para auxiliar na preparação do projeto do Observatório de Mídias. O que vem por aí é a próxima aula, professora Mara. É a próxima aula. E aí, ó. Se liga na mídia. Muito obrigada por estar aqui, Linguagens Mara, e suas muito obrigado, valeu. Eu sei que não é fácil arranjar um tempinho na agenda. A professora Mara é concorrida, tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau. Valeu, gente. falou.